Olha, tem um alimento que está na mesa da maioria dos brasileiros, mas que também gera bastante polêmica. Afinal, o pão, ele é vilão da dieta ou não é? Uma reportagem de hoje investiga o impacto do pão no nosso dia a dia, trazendo diferentes opiniões e também orientações de especialistas sobre o consumo do produto. Vamos ver. O pãozinho, seja francês, de doce, forma ou caseiro, ele faz parte do cotidiano de milhões de brasileiros. A Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, a BIP, revelou, por meio de uma pesquisa, que o consumo anual desse alimento no Brasil é de aproximadamente 2,3 milhões de toneladas anualmente. Na casa da Maria, o pão marca presença todo dia na mesa do café da manhã. A gente compra pão de sal, pão de doce, compra o pão integral, compro pão caseiro, que eu também gosto, né? Assim, diversifica os sabores, né? Mas não pode faltar no dia a dia. Em hipótese nenhuma. É na casa de qualquer bom brasileiro, né? Mas equilibra geralmente o consumo assim, para não comer muito? Como é que é? A gente faz um equilíbrio, né? Até por conta dos carboidratos, né? Dos açúcares, né? Então tem que ter uma cautelazinha. Mas gosta de um pãozinho? Sim, com certeza. Diferente dela, a Nalva evita o pãozinho. O café da manhã da dona de casa é composto por outros alimentos. Meu café da manhã é banana cozida, ovo e batata doce e inhame. Só meu café da manhã. Não consumo leite porque não gosto. E o resto, almoço, com mais salada e a janta, negativo, é uma fruta e beleza. Mas por que ele resolveu não consumir pão, quis tirar assim da... Porque assim, na idade hoje, a saúde você tem que prevalecer. O peso, você tem que permanecer ele, principalmente na minha idade, 63 anos. Se eu como pão, como eu vou voltar ele? Aí tirou o pãozinho do dia a dia? Tirei o pão do dia a dia. Coloquei a batata, a banana em ovo, um ovo cozido. Tá satisfeita? Tô. Beleza. Mas, afinal, o pão faz mal ou não à saúde? Ele é um vilão para quem deseja perder peso? A médica especialista em emagrecimento e estética corporal, doutora Silvia Ramuti, esclarece. É engraçado, né? Sempre a gente tende a botar um alimento como vilão, né, na história. E quando a gente está falando em relação a excesso de peso, né, seja ele sobrepeso ou obesidade, não existe só um vilão, né? Então, culpar só o pão por estar acima do peso, isso daí é um mito. Lógico que tem muitos outros alimentos que fazem com que você ganhe esse peso, né? Então, o que faz você ganhar peso? Principalmente é você ingerir mais energia do que você gasta, né? Então, a gente tem aí um grupo de alimentos, principalmente aí esses alimentos que são a base de farinha, né? A base de açúcar, né? Doces, alimentos processados, ultraprocessados, que quando ingeridos, ainda mais em grandes quantidades, a longo prazo vão sim te ajudar a ganhar peso. Apesar de ser liberado, é necessário atenção ao consumo. A gente sabe que o pão, ele tem um alto aporte de carboidrato. Então, ao você fazer uma redução de aporte de carboidrato, você sabe que você vai ajudar a estimular esse corpo a perder peso. Então, todos esses alimentos que entram nesse grupo, então aqui a gente está falando não só de pães, mas de massas, a gente está falando de arroz, de batata, a gente está falando de doces, açúcares em geral. Todos eles podem e devem ser reduzidos, ainda mais se a gente estiver falando aí de uma farinha branca que não agrega de nada na nossa alimentação, ou se a gente estiver falando aí de um açúcar simples, né, que não tem nada lá dentro, né, quando a gente pensa em vitamina, mineral, que vai estar agregando algo na nossa alimentação. Dê preferência aos tipos de pães mais saudáveis. A ideia seria optar por uma versão que seja melhor e mais nutritiva, né? Então, ao pensar aí num pão que tem uma farinha integral, né, reduzindo, que nem você mencionou, se limitando a uma porção ao longo do dia, ou que tem aí um mix de farinhas, então pensando aí numa farinha de amêndoa, pensando aí numa farinha de berinjela, que lá dentro a gente, além de ter as fibras, a gente também vai ter, né, mais vitaminas, mais minerais, então vai se tornar mais interessante. Muitos mitos podem surgir quanto ao consumo do pão, portanto, atenção. Em caso de dúvidas, busque por um especialista. Eu acredito que um profissional da área da saúde que seja capacitado em estar te orientando vai te ajudar não só a enxergar esse objetivo melhor, como alcançar ele.
Olha, gente, tudo em excesso na vida faz mal. É o ponto do equilíbrio, né? Você quer tomar sua canjibrina? Toma, mas de boa, pouquinho. Quer comer o pão? Come, mas come pouquinho. Quer o doce? Come, mas come pouco. Não exagera, não. Sabe? Às vezes, eu não sei, tem pessoas que conseguem viver, por exemplo, pessoas veganas. Tem os veganos, tem os vegetarianos, né? E é o estilo de vida e a gente tem que respeitar, né? E cada um tem as suas crenças ou até mesmo os seus objetivos, né? Mas se você não consegue levar uma alimentação tão saudável assim, come pouquinho. Poxa, pão em excesso vai fazer mal para você com toda certeza.